Abraço, até mais. Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda audioaula de História 2, a Segunda Guerra Mundial, o conflito. Então, os objetivos dessa segunda audioaula seria compreender os seguintes aspectos da Segunda Guerra Mundial. Então, primeiramente, o início da guerra, os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, as causas, e a profissionalização do extermínio de seres humanos, as tecnologias para a guerra. Então, primeiramente, o início da Segunda Guerra Mundial. Foi no dia 1º de setembro de 1939 que o exército alemão lançou uma forte ofensiva contra a Polônia. Conseguiu derrotar as suas tropas em poucos dias. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a atual União Soviética ou Rússia, tornou efetivo o seu pacto com a Alemanha nazi e ocupou parte oriental da Polônia. Então, os alemães invadem a Polônia, da onde os russos foram coniventes com essa invasão, porque os russos assinaram um tratado de não agressão aos alemães. Por quê? Os russos estavam passando por uma revolução, uma guerra civil lá na Rússia. Então isso fez com que os alemães tivessem invadido a Polônia sem muitos esforços. Então a Grã-Bretanha e a França não se importaram muito com isso, responderam à ocupação declarando guerra à Alemanha, não entrando porém imediatamente em combate. Então eles não legitimaram a invasão alemã, declararam guerra aos alemães, mas não entraram em confronto inicialmente. A Itália nesta fase declarou-se país não beligerante, ou seja, não tomou a posição nem a favor nem contra, Esta guerra foi provocada pelos 3 países em que tinham sido implantados regimes autoritários: Alemanha, Itália e Japão. Os 3 países deram início à Segunda Guerra Mundial, Esses estados queriam ampliar suas respectivas áreas de influência e unirem-se em uma coligação que ficou conhecida como Eixo. Então, a Alemanha, Itália e o Japão formam os países do Eixo na Segunda Guerra Mundial. E os países França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e posteriormente a União Soviética ficaram conhecidos como aliados, porque eles se opuseram ao expansionismo do Eixo. Esse conflito acabou por envolver a maior parte dos países dos 5 continentes, daí se chamar Segunda Guerra Mundial. Desculpe, gente. A ideia de todos os países, pelo menos um país de cada continente, participar de uma guerra, criou a ideia da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial foi gerada a partir dos erros e imperfeições do Tratado de Versalhes, pelos efeitos nocivos à crise de 1929 e pelo conflito ideológico em torno das rivalidades entre o fascismo, por um lado, e os regimes democratas e o comunismo, por outro. Então, a ideia da Segunda Guerra Mundial seria resumidamente isso, Todo o contexto econômico, todo o contexto sociopolítico, todo o contexto socio-ideológico político promovido pelo fascismo e o nazismo no mundo ocidental. Nesse conflito foram utilizados meios de destruição nunca vistos como a bomba atômica. Então, a primeira vez que se utiliza uma bomba com efeitos radioativos, que seria a bomba atômica, numa guerra entre países ocidentais. Então, temos a ideia da profissionalização do extermínio de seres humanos, as tecnologias para a guerra. Então, primeiramente, a ideia da tecnologia bélica, que evoluiu rapidamente durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito importante para determinar o rumo da guerra. Então, se desenvolveu uma política de guerra, tecnológica, na Segunda Guerra Mundial. Então, uma das principais tecnologias que foram usadas. Então, pela primeira vez, bombas atômicas, radar, fuzil mais rápido, mísseis balísticos, processadores analógicos de dados, que eram computadores primitivos. Então, toda essa tecnologia foi desenvolvida no período da Segunda Guerra Mundial. Enormes avanços foram feitos por aeronaves, navios, submarinos e tanques. Muitos dos modelos usados no início da guerra tornaram-se obsoletos quando a guerra acabou. Então, por exemplo, o Fusca foi um carro inventado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. A Harley Davidson, que foi a primeira moto a ser criada, foi criada na Segunda Guerra Mundial também para a guerra. Um novo tipo de navio foi adicionado aos avanços, navio de desembarque anfíbio. Foi utilizado na ideia do dia D, que vamos ver
mais para frente o que seria o dia D. Então temos a ideia do desenvolvimento de campos de concentração, que foram criados por Hitler para o extermínio em massa do povo judeu. Auschwitz, que foi um dos campos mais conhecidos historicamente, além do assassinato, também promovia experiências genéticas e mutilações de seres humanos, buscando a supremacia da raça ariana. Então as atrocidades por Hitler foram enormes, relacionadas nos campos de concentração. O que era a câmara de gás? Durante o Holocausto, as câmaras de gás foram projetadas para aceitar grandes grupos como parte da política nazista de genocídio contra judeus. Então, o campo de concentração e a câmara de gás foram mecanismos utilizados de extermínio em massa criados pelos alemães para exterminar os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então temos lá, os nazis também tinham como alvo os ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, intelectuais e do clero. Então pessoas que eram contra toda a questão ideológica do nazismo, né, que fossem diferentes, pensassem diferente do nazifascismo criado pelos alemães, eram exterminados através da câmara de gás e nos campos de concentração. Então temos lá o campo de concentração de Auschwitz, que era o campo mais famoso historicamente na Alemanha, né? Que foi uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polônia, operados pelo Terceiro Reich. Então eles eram ligados diretamente ao comando do Hitler, né? Os colaboracionistas nas áreas polonesas anexadas na Alemanha nazista, maior símbolo do Holocausto perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. É o maior símbolo do Holocausto historicamente da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a partir de 1940, o governo de Hitler construiu vários campos de concentração e um campo de extermínio nessa área. A razão direta para a sua construção foi o fato de que as prisões em massa de judeus, especialmente poloneses por toda a Europa, que ia sendo conquistada pelas tropas nazistas, excediam a um grande número de capacidade das prisões convencionais até então existentes. Então, a intenção de criar Auschwitz não era só um campo de concentração, era um conjunto de campos de concentrações aonde era ligado à ideia de exterminar toda a população judia, todo mundo que fosse contra a ideia nazifascista do Hitler na Alemanha. Então ele foi o maior dos campos de concentração nazista, considerado Auschwitz I, né? O campo principal era o complexo administrativo, Auschwitz II, que era em Birkenau, né, o campo de extermínio, era lá que as pessoas morriam. Auschwitz III, que era em Monowitz, que é em mais 45 campos satélites, né? Então, era um campo, vamos dizer, equipado com demais campos para exterminar judeus e pessoas que pensassem contrária à ideia do nazismo do Hitler, né? Então, chegamos ao final da nossa audioaula 2. A Segunda Guerra Mundial, o conflito, né? Então, a avaliação 2 da audioaula 2, a Segunda Guerra Mundial, o conflito, está lá no Google Classroom, né? Por favor, respondam o teste proposto através do que vocês ouviram dessa audioaula, né? Essa avaliação 2, a 2, valerá 1 ponto também. Espero que todos e todas estejam bem. Espero estar o mais breve possível com vocês. Não saiam de casa. Um abraço, até a próxima aula.